Retalhos da vida, chegando mais uma vez aí ao seu coração, ao seu lar. Obrigada, viu? Obrigada pelo apoio, pelo carinho. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Nós aprendemos e continuemos proclamando: o nome de Deus é partilha, o nome de Deus é solidariedade. Lembremos-nos sempre disso. Mas antes mesmo de falar sobre isso, gostaria de lembrar o que na palavra, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 até o 8, diz assim, e tem tudo a ver com o foco da nossa reflexão de retalhos da vida no dia de hoje. Aliás, vamos começar do versículo 4. Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é isto um modo de pensar totalmente humano? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Pois quem é Apolo? Quem é Paulo? Simples servos. Quem sou eu? Quem é você? Simples servos de Deus, por cujo intermédio abraçastes a fé. É isto e isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim é a obra de Deus. Um planta, outro rega, outro fofa, outro tira os matinhos, outro depois colhe, outro conduz para as lojas, para os supermercados, outro leva para casa, outro cozinha e todos comemos. Mas o veio, a força, a seiva, a razão, o porquê, o tudo disso acontecer tem um nome: Deus. Um planta, outro colhe, outro rega, mas só quem permite isso é Deus. Quem faz brotar, quem faz crescer e que nos permite colher é Deus. Exatamente isso. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Você querendo ler todo o texto e contexto, começa do versículo 1 e vai até o versículo 8. Leia. Dever de casa. Santo dever de casa. Um planta, mas se não houver quem plante, como alguém vai regar? Como alguém vai colher? É a corrente do bem. É isso que nós queremos refletir hoje. É a cultura né, da solidariedade, da vida, da partilha, da fraternidade. É o amor
É o amor que vai e vem. É o amor que é mão dupla, vai e vem. Ele é mão dupla e ao mesmo tempo ele não cobra. Eu não tenho para dar amor a você que receber amor de você. Porque o amor tem uma grande virtude, ele é gratuito. Ele independe do que me vem como retorno. A gente não escolhe a quem amar, precisa amar a todos. Não é sem nenhum interesse de ser reconhecido ou de ser retribuído. Exatamente. Então lembremos-nos disso. O amor é uma ponte onde o amor vai e vem. Porém, eu me desdobro, eu me jogo, eu me entrego, eu me dou e entrego e me jogo de todo o coração. Mas eu não vejo reciprocidade, nem por isso vou parar. É a corrente do bem. É o dar. É o dar. Um dia, aquele coração que está meio petrificado, insensível, alienado, alheio ainda, um dia ele vai ser tocado. E aí a corrente do bem vai fluindo. Não podemos parar. Se a gente for observar direitinho, normalmente a gente faz por alguém e recebe de outro alguém. Porque, na verdade, quem toca os corações é Deus. A pessoa abre o coração ou não, obedece ou não, é sensível aos apelos de Deus ou não. Porém, não é porque não somos reconhecidos e temos o direito de dizer. Nunca temos o direito de dizer. Nunca mais eu vou fazer aquilo por fulano, porque ele não reconhece, ele é ingrato. Não, gente. A natureza nossa, humana, até por sermos semelhanças de Deus, é bondade. Não é? Exatamente. É bondade. A gente tem que ser bom, tem que amar, independente. Falando em corrente do bem, aproveitando esse nome muito significativo, sugestivo, há um filme que você pode acessar nas redes sociais, Netflix e outras possibilidades, que se chama exatamente A Corrente do Bem. É alguém que começou uma obra de amor e o outro foi, e o outro foi, e o outro foi, e cada um fez o seu pedaço. E de repente, o amor estava no ar. E quantos corações foram tocados, e quantas emoções foram renovadas, e quantas vidas foram transformadas, porque aqui, ou lá longe, alguém generoso, amável, afável, que queria e sonhava com um mundo melhor, deu o primeiro passo. Aí na sua casa, mãe, não fique esperando o seu esposo de repente dizer: que almoço espetacular. Melhor seria se houvesse esse elogio. Que seu filho diga: mamãe, não conheço as cozinhas do mundo inteiro, mas eu sei que nenhuma é igual à sua. Mamãe, como a casa é perfumada. Ou você dizer ao seu esposo: como você é zeloso. Você, cada vez que vai precisar de se atrasar no trabalho, você me avisa: vou atrasar meia hora, para que eu não fique em aflição, para que eu não fique com preocupação. Você é maravilhoso. E isso, ainda que não haja esse zelo do outro, eu preciso tomar a iniciativa. Um dia as coisas se encaixarão, porque o próprio Jesus nos garante, nos assegura que haverá um só rebanho e um só pastor. Eu queria fechar esse bloco, Léa, lembrando aquela frase lindíssima. Eu vou dizer a frase, você diz o autor. Ninguém imagina o bem que se faz... Não, você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Repita só. Vamos repetir. Você não imagina o bem que faz quando você faz o bem. O bem que você faz. É para você essa frase. Você, Carlos. Você, Luci. Você, Maria. Você, Lélio. E tantas pessoas, para você que agora está nos vendo. Você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Vai muito além do que o que você supõe. Agora diga de quem é essa frase linda. Quem escreveu, quem teve a inspiração do Espírito Santo de Deus para deixar essa frase tão nobre para o mundo? Dom Manuel
Pestana. Tivemos a honra de conhecê-lo conhecê-lo, pessoalmente. Ele, há uns 4 anos, ele faleceu. Está no céu, onde estão os santos. Mas ainda há santos aqui. E se Deus quiser, estaremos todos depois no céu. Mas, mais uma vez, você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. E é aí que começa a corrente do bem. Retalhos da vida. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Fica sempre. E de repente, de tanto oferecer rosas, essas mãos poderão para sempre, eternamente, ter um mavioso e encantador perfume das rosas. Vamos investir? Vamos correr esse risco? Vamos viver essa maviosa e provocante e tentadora? O que eu quero dizer com isso? Ventura. Essa é a palavra. Vamos nos arriscar nessa aventura? Oferecer rosas. Há mãos que oferecem tiros, facas, murros, gestos obscenos. Melhor oferecer rosas. Além de ser bom para quem recebe, perfuma as mãos de quem lhas entrega. Gente, nossa história do dia, retalhos da vida, e tem tudo a ver com a corrente do bem. Alguém fez, alguém sentiu, alguém achou maravilhoso, alguém achou sensacional, e um foi fazendo porque o outro fez. Não podia deixar cortado, não podia quebrar um elo dessa corrente. Tinha que continuar, porque a corrente do bem nos leva ao bem-estar interior. A corrente do bem nos leva a uma fraternidade familiar, comunitária, universal até. A corrente do bem, enfim, nos leva ao céu. Depende de nós. As mãos que oferecem rosas sempre são perfumadas. A nossa história de hoje, tendo tudo a ver com a corrente do bem, se chama O Vestido Azul. Guarde essa história, conte-a para outras pessoas. Era um povoado muito pobre. E numa cidade distante, aliás, em um povoado muito pobre, de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita com seus pais. Mas a sua mãe precisava ter mais cuidado com a sua filha. A mãe daquela garotinha parecia não ter muito cuidado com ela. Talvez nem consigo mesma, a mãe, e nem com a filha. Uma criança que quase sempre andava suja, os cabelos feios, desalinhados. E além disso, as roupas daquela menina eram sempre velhas, meio rasgadas e maltratadas. Aquela garotinha estudava no primeiro ano na escola municipal. Certo dia, a sua professora ficou sensibilizada, comovida, triste ao ver aquela situação de sujeira mesmo naquela menina, e pensou consigo mesmo: como é que uma criança tão bonita quanto esta pode vir tão desarrumada para a escola? Bom, no final do mês, assim que recebeu o salário, a professora tomou uma decisão. Tudo se começa com uma decisão que se toma. Comprou um vestido lindo que achou numa loja, um vestido azul, e deu-o de presente àquela sua aluna, àquela menininha. Ai, como ficou lindo o vestido! Como realçou mais ainda a beleza que aquela menina tinha. Bom, a menina foi embora para casa. Quando a mãe viu a
filha com aquele lindo vestido, parecendo uma princesa. Ela que era uma princesa, mas estava maltrapilha, maltratada pela própria mãe. A mãe percebeu o quanto era ruim mandar a filha para a escola suja, despenteada e mal arrumada. Assim, porque a menina ganhou um lindo vestido azul, a mãe passou a cuidar todos os dias do banho da sua filha e também de lhe ajeitar os cabelos, cortar-lhe as unhas, escovar-lhe os dentes. Tudo melhorou, ou começou a melhorar. Nesse mesmo final de semana em que a menina havia ganhado de presente da professora aquele vestido, o pai da menina disse à esposa: querida, eu estou meio envergonhado. Você está vendo? A nossa filha cada dia mais arrumada, mais limpinha, mais bonita, mais apresentada, sendo tão bela e morando numa casa como esta, suja e caindo aos pedaços. Ah, minha esposa querida, eu vou tomar uma decisão, mais uma decisão. Vamos combinar uma coisa? Você cuida da faxina da casa. Parecia que aqueles dois pais eram realmente dois desmantelados. Dois, não sei o nome que eu queria dizer, sem noção. E de repente ele combinou com a esposa: você cuida da faxina, você cuida da casa e eu vou pintar as paredes, arrumar a cerca e começar a plantar um jardim. Quando as coisas começam a fluir, até um jardim aparece. Porque às vezes se pensa que o jardim é supérfluo, é terceiro, quarto plano, quinto plano. Ele encanta, ele enfeita, ele perfume. Após algumas semanas, que a menina, depois de haver ganho o vestido azul da professora, começou a ter de sua mãe um cuidado maior para com a mãe mesma e com a filha, dando-lhe banho, ajeitando os cabelos e orientando também essa menina, que já devia ter uns 7, 8 anos, a também cuidar de si. Parece que quando a gente começa a ser descuidado, as pessoas não cuidam de nós, nós também vamos nos entregando. E de repente, algumas semanas depois, a casa da família da garotinha do vestido azul se destacava ali na região. As flores começaram a encher o jardim e a limpeza do quintal era uma atração para todos quantos passassem por ali. Diante disso, por causa de muitas decisões que várias pessoas tomaram, a professora, a mãe, o pai, diante disso, vários vizinhos ficaram também meio constrangidos de se verem numa casinha horrorosa, porque pobreza, amados, não é desmantelo, não é sujeira, não é buraco, não é rasgado, não é cabelo desalinhado. Há muita pobreza encantadora. E de repente, aquele jeito que aquela família estava tomando sensibilizou e até deixou constrangidos alguns vizinhos que moravam por ali e viram: que casa linda, simples, mas linda, simples, mas acolhedora, simples, mas aconchegante, simples, mas jeitosa para se viver. E de repente, os vizinhos também decidiram pintar suas fachadas, plantar árvores e começar a cultivar flores. Em pouco tempo, diz-nos a história da menina do vestido azul, em pouco tempo, toda aquela vila estava transformada. Nem parecia a mesma de meses atrás. Então, um senhor que era influente ali na região percebeu sempre um verbo que mexe com a pessoa, sempre um verbo que determina ação. Um homem que era muito influente percebeu a dedicação de todas aquelas famílias ali da comunidade e achou que aquela comunidade
merecia um auxílio, um olhar carinhoso, atencioso e respeitador das autoridades locais. Então aquele homem foi até o prefeito e contou a ele o que estava acontecendo. E ele, aquele senhor, saiu da prefeitura com uma autorização para formar uma comissão para avaliar quais eram as melhores, ou melhor, as melhorias de que aquela comunidade precisava para cada dia se tornar melhor, mais unida, mais agradável de se viver. Assim, obras foram executadas. O chão de terra foi substituído por um paralelepípedo. O esgoto a céu aberto começou a ser canalizado. As ruas receberam iluminação pública e até uma bela praça foi construída em frente à igreja. E a igreja, aliás, todos ajudaram a cuidar do jardim externo que ela tinha. Vendo aquela vila tão bem cuidada e tão bela, quem poderia pensar que tudo aquilo começou com um vestido azul, cuja professora, sensível à beleza e humanidade daquela menina, comprou aquele vestido para começar a mudar o ambiente, para começar a mudar o rostinho, para começar a mudar a vida daquela menina, que era, por sinal, muito triste e acabrunhada pelos cantos da sala. Mas quem poderia dizer, quem poderia pensar que tudo começou com um vestido azul? A professora teve apenas a intenção de ajudar aquela garotinha, mas acabou fazendo um bem muito, muito, muito maior. Transformou a vida de uma população inteira. Essa é a história. Percebamos, a menina ia sempre desarrumadinha para a escola. A professora começou a se incomodar pelos demais alunos e pela própria menina e pelo ambiente da sala de aula. Vamos saber o que é que está acontecendo com essa menina. Mas antes, um presente. A professora, diz aqui o texto, ela tomou uma decisão. Quando nós queremos fazer fluir a corrente do bem, alguém começa tomando uma decisão. A professora tomou uma decisão. Não esperava ela, porque as pessoas generosas, as pessoas bondosas, elas não ficam fazendo isto para que aconteça aquilo. Faz-se porque se ama, faz-se porque se é bom, faz-se na despretensão de se fazer. Tudo começou com a atitude da professora, que comprou um lindo vestido azul. E foi certamente lá no toalete e trocou aquela roupinha da menina, quem sabe ajeitou o cabelinho dela, tanto que quando a menina chegou em casa, os pais, nossa filha, essa princesa, essa coisa linda, não pode ficar escondida essa beleza. E logo o pai se anima com a mãe. A mãe começa a ajeitar as unhas, o cabelinho, o banho, não mandar mais aquelas roupas velhas. O fato de ser velha ainda não é tudo, mas se estiver rasgada, maltrapilha. Pobreza não é desgraça. Pobreza não é desmantelo. E de repente, o pai diz, minha querida esposa, a partir de hoje, arregacemos as mangas. Tudo por causa do vestido azul. Arregacemos as mangas. Eu vou começar a cuidar de fazer um jardim na casa, de limpar a casa, de cuidar do quintal, de pintar a casa. Aos poucos, é claro. Não se tem dinheiro na hora que se quer. Pelo menos as pessoas honestas. E de repente, a mãe começou a cuidar da filha, o pai começou a cuidar da casa. Os vizinhos começaram a ver a beleza e também sentiram. Eles podem.
são como nós, pessoas comuns, nós também podemos. E o outro começou a pintar a sua casa, e o outro começou a fazer um jardim, e o outro começou a ajeitar a janela que estava de qualquer jeito, e cada um começou a se melhorar. E quando eu me melhoro pela bênção e misericórdia e graça de Deus, os outros sentem também vontade de melhorar. E de repente, a comunidade estava tão bonita, tão florida, tão colorida, tão boa de se viver nela, que um dia, um homem passando por ali percebeu que aquela comunidade precisava ter investimentos, que aquela comunidade precisava prosperar mais, coisas que já não dependeriam dos moradores. E ele foi ao prefeito da cidade e conversou com ele. Senhor prefeito, aquela comunidade está fazendo tudo para ajudar a nossa cidade a ser mais bem vista. E o prefeito autorizou que ele criasse uma comissão com membros daquela comunidade para, juntos, definirem e levarem ao prefeito essas definições. O que mais nós precisamos para a nossa comunidade? Ruas foram calçadas, esgoto a céu aberto começou a ser canalizado, postes de iluminação pública, tudo por causa do vestido azul. Tudo por causa do vestido azul que um dia a professora havia dado para aquela menina. Em outras palavras, isso é o que se chama a corrente do bem. Alguém fez, o outro continua, o outro continua, o outro continua, e é uma corrente que não tem fim. E todos são beneficiados na corrente do bem. Aí lembremos de novo do que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, começando no capítulo 3, versículos do 1 até o 8. Um planta. A professora foi quem plantou. Outro rega. Chegou em casa, a mãe se encantou. Outro fofa. O pai continuou. Outro planta, outro colhe. A comunidade foi percebendo e também colhendo desejos, vontades de querer também prosperar. Por isso é que a gente se recorda de novo daquela expressão do nosso amado e já no céu, Dom Manuel Pestana. Você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Então essas mãos que amaldiçoam são mãos que podem abençoar. Abençoar é corrente do bem. Mãos que fazem gestos obscenos, gestos de grosseria, gestos de violência, são as mesmas mãos que fazem gestos de gentileza, de carinho, de salvação, de fraternidade, de solidariedade. E estes gestos são gestos que favorecem a corrente do bem. Você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Começamos a contar e a conversar sobre a nossa história. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, mais reflexão sobre a corrente do bem. Voltamos já. E aí, Sônia? Ah, o bem. Um vestido azul. Ah, o vestido azul. Um vestido fazer uma mudança na vida. Um sorriso faz uma mudança na vida. Um olhar faz uma mudança na vida de alguém. Um nada faz uma mudança radical. Tira alguém do túmulo. Tira alguém da tristeza, da depressão. Se esse gesto for realmente nascido da inspiração de Deus pelo Espírito Santo e brotado do coração de alguém, pelo simples desejo de ser bom. Então, em Mateus 23, 8, e eu separei aqui, 23, 8, mas vós não façais chamar Rabi, porque um só
é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. Então o lema é esse: em Cristo somos todos irmãos. E, Leia, é muito interessante como plantar o bem. Ele se enraiza e vai produzindo esses frutos da bondade, né? E a gente pode aqui, eu me lembro do Papa Francisco, que ele mandou a mensagem para o Brasil sobre a campanha, e ele disse: deixemos que o amor de Deus se torne visível entre nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na sociedade. E isso que Leia, essa história que Leia acabou de nos contar, é justamente se deixar mover pelo toque de Deus, pelo amor de Deus. Quando essa menininha foi instrumento apenas para que essa professora pudesse olhá-la com os olhos de Deus, um olhar de amor, né? Deus tocou o coração e aí isso vai contagiando a todos. Porque ela lembrou esse que está em Mateus 23:8, em Cristo somos todos irmãos. Ela teve com o coração de Cristo misericórdia daquela menina, que não sabia ainda das coisas da vida e estava maltratada. Então alguém deu o primeiro passo. E alguém gostou desse passo que foi dado e continuou a dar outros. Você falando, e eu consegui me lembrar de uma história de um pai que era alcoólatra e era terrível, porque sofria todo mundo dentro de casa. E um dia o filho dele, de uma outra cidade, veio visitar a família e disse: mamãe, onde está papai? Está bebendo, meu filho. E ele fica triste, mas ele tem uma hora que ele olha de longe e vê o pai vindo na direção da casa, cambaleando muito. Das suas bebedeiras. E esse filho corre na direção do pai e vai de braços abertos. Os braços abertos era para segurar o pai, caso ele caísse. Mas o que foi que o pai pensou? Ele está vindo me dar um abraço. Então, quando ele vê o filho correndo, a intenção do filho foi ampará-lo caso ele caísse. Ele foi buscar o pai para segurar, trazer no braço, mas ele viu tanto o pai quase caindo, ele abre então os braços para acolher o pai. E o pai teve uma outra interpretação. Interpretou que ele estava indo correndo para lhe dar um abraço. E o pai abriu os braços e os dois se abraçaram. E conta a história que esse foi o último dia que o pai bebeu. O filho chorava e o pai chorava. Um abraço salvador. Um abraço salvador. O pai também. Olha como a consequência de uma ação boa. A corrente do bem. Eu tenho certeza, Sônia, que nessas histórias que nós temos contado, e vamos falar na específica de hoje, enquanto a gente está contando e quando a gente vai refletindo, eu sei que você que nos assiste, você pensa assim: eita, eu estou bem de começar a fazer aquilo. E faz tanto tempo que eu estou com vontade de limpar meu quintal. Mas meu quintal, o que tem de garrafa PET jogada de um lado, do outro, já tem um amontoado, que já apareceu escorpião. Barata é o que não falta, porque lamentavelmente as pessoas às vezes botam a garrafa e não lavam. Aí aquele adocicado dos refrigerantes, que são veneno, para barata foi bom, mas para você é veneno. Você não avalia o mal que faz quando você bebe um refrigerante. E de repente, você pode começar hoje. Aí sua filha que vai se levantar depois do almoço, porque todo mundo tem que ter o costume de se deitar depois do almoço, e de repente, você vai dizer, ou talvez nem vai dizer, ela vai dizer: mãinha, vamos fazer assim. Você bota as garrafas verdes de um lado e as escuras de outro lado. E ela já é mais uma que vai sendo contagiada pelo seu ânimo de arrumar. Daí a pouco o jardim, o quintal tá limpo e lindo e espaçoso. Corrente do bem. Pensa aí no seu coração, o que é que você pode começar? Visite uma pessoa, leve outra com você e visite mais outra vez, e alguém vai querer também visitar essa pessoa, porque, gente, aquilo que eu faço para os outros sempre vem para mim, seja bom ou seja ruim. A corrente do bem.
Nós estamos, sobretudo, falando sobre Vamos tudo, lutar, principalmente a corrente do Vamos bem. lutar contra aquilo que não faz bem, contra a violência. Gente, eu estava lendo uma estatística agora que eu copiei aqui, né, para não esquecer. Apesar de possuir menos de 3% da população mundial, Quanto tem a população mundial? 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Pensa que é gente, viu? É gente que você não avalia. 7 bilhões e 300 milhões de habitantes tem o mundo. Aí, 3%. 3% que é a população, menos de 3% que é a população do Brasil. Se a gente multiplicar. Nós, o Brasil, responde por quase 13% dos assassinatos do planeta. Então, o que que você estamos fazendo a partir de dentro de casa para lutar contra a violência? Dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja, onde quer que seja. Mas onde vamos começa ter mesmo é dentro de cuidado casa, dentro né? de casa. Dentro de casa. A cultura da bondade, a cultura do amor, do perdão, da reconciliação, da partilha, da divisão de tarefas, da igualdade. Tudo começa dentro de casa. Então, uma criança que vai para a escola, ela já tem que ir com os conceitos de amor, a corrente do bem já tem que estar entranhada nela. Ela vai fazer o bem. Quando cresce, é um adolescente diferente, Sim. um jovem diferente, um profissional diferente. E aí, E que vai será depois um desencadear adulto diferente, tudo diferente. um pai diferente, uma mãe diferente, porque todo mundo que é criança, supõe-se que ele vai ser pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, vai se casar, constituir família. Melhores filhos, Melhores melhores pais. pais. A corrente do bem. A corrente do bem. Então, vamos pedir a Deus que infunda no nosso coração esse desejo de fazer, tomar a iniciativa de fazer o bem e de despertar nas pessoas também esse desejo. Porque antes de ser, minha gente, pelas palavras, é pelo testemunho. Antes de tudo, antes das palavras, o testemunho. Antes da palavra, o testemunho. As palavras até comovem, emocionam, levam as lágrimas, fazem tremer. Alguns dizem, eu até me arrepio quando ouço fulano. Mas o que realmente provoca mudança interior é o testemunho de alguém. Porque nem todo mundo sabe falar bonito, sabe ter uma retórica, não é? Mas todo mundo tem o Espírito Santo em si, que deixando-o agir no seu coração, pode ter um grande testemunho na vida. Pois diz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, a mão é mão, o pé é pé, a boca é boca. Já pensou se a boca dissesse, eu queria ser a mão, já que eu não sei a mão, eu não vou fazer mais nada, vou me fechar. Cada um com sua função. Cada um, para que o corpo tenha harmonia, precisa funcionar de maneira harmoniosa. E assim o nosso corpo vai funcionar bem. O nosso organismo físico, o nosso organismo espiritual, a nossa vida será outra. Mas tudo precisa dinamicamente estar em conformidade, estar em harmonia, estar em sintonia. E aqui diz, continuando São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Cada membro tem a diferente função. Assim nós, embora sejamos muitos, 7 bilhões e 300 milhões de pessoas vivemos no mundo, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro nessa escalada, nessa corrida para a corrente do bem. Eu tenho que fazer o bem para a Sônia. A Sônia, agora eu tenho que fazer independente dela fazer para outra pessoa. Eu não posso querer pautar a minha vida na resposta dela para mim
ou que ela continue aquilo que eu estou fazendo para os outros. Um dia Deus age, porque já vimos aqui hoje, quem age é Deus. Alguém plantou, alguém regou, alguém fofou, alguém adubou, alguém cobriu, arrancou os matinhos, mas quem faz viver, quem faz acontecer é Deus, quando as pessoas se dispõem a começar essa corrente do bem. E não é difícil. Eu acho que a gente precisa ir mudando um pouco, fazendo um esforço. Eu disse um pouco, mas não é não. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente precisa ir treinando o bem. Treinando. Quando Léa disse que fazer um bem para mim, independente de eu fazer o bem para alguém, mas quando a gente recebe o bem de alguém, a gente é movido também a fazer pelo outro. Mesmo que não recebamos o bem, temos que fazer. Mas quando a gente recebe de alguém um carinho, uma palavra, alguma coisa que tocou o nosso coração, a tendência nossa é ficar mais dócil, né? Mais sensível à dor do outro, àquilo que eu posso fazer pelo outro. Né? Então, para que a gente faça e viva e lute pela cultura inversa do bem, né? Nós queremos lutar, sim, pela cultura da paz, da solidariedade, do amor. A gente precisa ir plantando isso para a gente não ficar com medo de ficar trancado dentro das nossas casas, com medo de sair para não ser assaltado, não ser morto. O amor misericordioso de Deus, o Papa Francisco, ele disse assim: em Cristo somos da mesma família. Olha que coisa linda. Se chamamos a Deus de Pai, é porque somos irmãos e precisamos assumir essa identidade. Então, se somos todos irmãos, a dor do outro também dói em mim, a alegria do outro também me alegra. Vamos fazer isso. Começar dentro de casa, dos pequenininhos. Mas vamos fazer dentro de casa. Dentro de casa. Começar dentro de casa. Na escola, continua, mas porque tudo nasceu dentro de casa. No ambiente de trabalho, continua, mas tudo que se aprendeu dentro de casa. No ambiente de lazer, continua, mas tudo que se aprendeu dentro de casa. Quando nós saímos de dentro da nossa casa, aos 4 anos, para iniciar na nossa educação infantil, com a criança, talvez 3 anos, 2 anos, hoje o menino já nasce e já vai para a escola, não é assim? Que os pais têm o que fazer, porque não dá tempo de mamãe estar acalentando e dando de mamar. Corre para a escola. Professora não tem peito para dar de mamar. Talvez tenha uma mamadeira que vai com não sei que tipo de leite, mas não é o aconchego, não é o carinho da mãe. Tudo às vezes também começa a fazer falta, porque não se teve na primeira infância, na tenra infância, nos primeiros dias, o abraço. Mais uma vez eu digo, eu engulo seco. O abraço, como aquele menino que viu o pai vindo cambaleando e abriu os braços para querer sustentá-lo. Mas o pai deu uma outra interpretação, porque o pai tinha carência de um abraço. Quem sabe queimadas etapas desde a infância daquele homem que talvez hoje tivesse uns 40, 45 anos. Talvez ninguém nunca o abraçou. E no dia que ele viu alguém com os braços abertos, ele disse: é o abraço que eu estou esperando há tanto tempo. E foi tão bem correspondido pelo filho que mudou a vida do pai. Foi uma atitude que nem precisou de palavras. Não precisou de palavras. Foi um gesto. Um gesto de amor. Mas essas iniciativas nós precisamos ter. Sim. Nos esforçar para ter dar esse primeiro passo. Rumo à reconciliação, rumo ao perdão. Eu bato muito em cima de perdão e reconciliação, porque muitas pessoas são infelizes, porque não conseguem perdoar. E a falta de perdão é um peso muito grande que a gente carrega dentro de nós. Então precisamos nos esforçar. Não tem problema não, se você acha que vai ser humilhado, não tem problema não, porque vai valer a pena. A leveza, correr esse risco. A leveza que a gente sente é muito grande. Quando a gente desocupa o espaço aqui, tira mágoa, sentimento de vingança, ódio, rancor, tira. Vamos
deixar esse espaço livre para ser preenchido, sim, da alegria, da paz, do amor de Deus, da graça de Deus. Exemplo, você vai à manicure. Eu estou falando a corrente do bem. Eu estou falando uma outra expressão que é teológica, eu vou usá-la daqui a um minutinho. Você vai à manicure. Ela faz suas unhas lindas, mas o alicate gruda aqui numa pele e puxa. Alguém já teve essa experiência? Inflama. Cria pus aqui no cantinho. Você bebe um antitérmico porque deu febre. Você vai para a cama porque deu febre. Você perde o apetite porque deu febre. Você cria íngua porque deu febre. Percebe? Uma coisa que desencadeia outra. Por causa de uma simples pelezinha aqui no dedinho que foi puxada. Uma pelezinha derruba uma mulher desse tamanho. Isso é a corrente do bem. Aí não é o caso a corrente do bem. Mas eu quero dizer que na nossa doutrina católica, nós chamamos essa realidade de um ir provocando, contagiando, fazendo o outro também querer melhorar, crescer, subir, viver. Se chama corpo místico. O bem que me é feito, e eu comecei a ter o bem, porque Deus criou o mundo na sua misericórdia, povoou-o e colocou como coroa dessa criação o homem e a mulher. E tudo que nós precisássemos, e tudo que nós precisamos, e tudo de que nós precisaremos, nós encontramos na natureza. Porém, se nós vamos degradando, maltratando, surrupiando essa natureza, não vamos encontrar os frutos que sabemos que a honra, a fidelidade, a nobreza, a dignidade e a santidade de Deus deixaram nessa terra para nós. Os desmatamentos, os roubos, os envenenamentos dos rios, das matas, fazem com que nós não podemos absorver, abstrair, subtrair, tirar dali um sustento digno, porque o veneno foi colocado. O veneno não faz parte da corrente do bem. Corpo místico. De manhã, a esposa levanta. 5 da manhã. O objetivo dela? Fazer o café, porque 6 horas os filhos levantam, 6h15 o esposo levanta, vão tomar banho, vão tomar café, vão uns para a escola, outro para o trabalho, e de repente a mãe se mexeu mais no quarto ou deixou cair uma pecinha que fez barulho e o marido acordou. Era para ele acordar 6h15 e ela o fez acordar 5h20. Aí ele já diz: o que foi? E as palavras que deveriam ser bom dia, minha esposa, ou outras, ou nenhuma, mas um sorriso. Ou então dizer: opa, que barulho foi esse? Basta! Mas já vem uma palavra, um impropério, um mal-estar tão grande que de repente acaba com a alegria dela. E ela vai passando aquele mau humor, e o filho, ela agride o filho, e o filho agride a professora, e a professora, desculpe do fundo de minha alma, de repente, magoada, desconta num aluno. É assim, corrente do mal ou a corrente do bem são coisas que é uma questão de opção, é uma questão de opção, né? De escolhas. Diz essa frase que eu acho corretíssima: os primeiros 5 minutos do dia definem como será o nosso dia. Quando a gente acorda bem-humorado e chega na cozinha já dando bom dia e com um sorriso, é uma coisa. Quando a gente acorda mal-humorado, com aquela cara fechada, abusada, é outra coisa. O clima que se respira não é o mesmo, né? Olha ainda, eu só quero fechar com essa reflexão linda também do nosso Papa Francisco. A paz, aquilo que a gente está falando, o bem, tudo começa, é tecida, né? No dia a dia, com paciência e misericórdia. E começa no seio da família, na dinâmica da sociedade, nas relações do trabalho, nas relações com a natureza. Isso é a paz que a gente pode construir, cada um de nós, todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Um
de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Muito obrigada por hoje. Que Deus nos abençoe, Mais nos uma ajude vez. em desenvolver de nós, em desenvolver a semente do bem que Ele já plantou no nosso coração. E fazermos cada dia mais acontecer na nossa casa A a corrente do bem.